Olá, meus caros. Vamos imaginar que você está no processo de escrever seu trabalho de conclusão de curso, TCC, uma monografia, um artigo de graduação, ou até mesmo um trabalho aí de pós-graduação, como uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. Nesse cenário, uma das tarefas mais desafiadoras é a pesquisa por fontes confiáveis, né? Em artigos, livros, revistas, para que você possa fundamentar a composição do seu trabalho aí acadêmico. Além disso, também é essencial fazer citações corretas dos autores e também criar uma lista de referências bibliográficas detalhadas, de acordo com as normas acadêmicas, como a ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, com o padrão que nós temos aqui, né, o NBR 10520, que lhe permite aí a normatização, né, e a composição, né, para fazer as citações de texto, né? Por exemplo, aí, que é um dos mais utilizados aí no Brasil. Mas também, não somente a BNT, existem diversos outros padrões aí de normatização, como a APA, MLA, Vancouver e 3E, da área das engenharias, né? E dezenas de outras normatizações que a gente pode encontrar. Agora, pessoal, imaginem o seguinte: você dedicou semanas aí, ou até mesmo meses, pesquisando dezenas de artigos para escrever seu trabalho. Cada um desses artigos e livros precisará ser citado de maneira correta, e todas as referências precisarão ser formatadas segundo regras específicas. Portanto, pessoal, isso por si só gera uma tarefa muito desafiadora, para não falar um trabalhão que isso vai agregar aí em tempo, né? E como se não bastasse, né, a cada nova, por exemplo, revisão sugerida pelo seu orientador ou por grupos colaborativos, você terá que atualizar manualmente, ou deveria, né, ter que atualizar normalmente, né, manualmente, todas as referências e também as citações. Só de pensar neste contexto, no trabalho que dá para fazer tudo isso de maneira manual, já dá também para imaginar o quanto isso pode ser complicado e demorado. Portanto, felizmente, hoje em dia, nós temos à disposição os nossos gerenciadores de referências bibliográficas, que nada mais são que ferramentas que tornam essa tarefa muito mais simples, organizada e também eficiente. Portanto, gerenciar referências bibliográficas é como organizar a sua biblioteca pessoal, mas de forma digital, de uma maneira muito mais eficiente, né? Imagine ter todas essas fontes de pesquisa, artigos, livros, sites, né? E os mais variados documentos reunidos em um único lugar, com informações completas sobre cada uma delas, incluindo autor, título, data de publicação e todas as informações decorrentes aí do documento, né? Do artigo, enfim, que você pretende trazer para a sua pesquisa. Neste contexto, pessoal, nós temos aí duas ferramentas, Zotero e o Mendeley, que são dois dos principais players disponíveis aí para a gente utilizar. Zotero e Mendeley são dois softwares muito populares para gerenciamento de referências, né? As duas ferramentas aí de gerenciamento de referências, elas vão nos auxiliar na organização das nossas pesquisas acadêmicas. E elas ajudam pesquisadores, estudantes, os profissionais a coletar, organizar, citar, compartilhar fontes aí de pesquisa, como artigos científicos, mais uma vez, livros, teses, dentre outros documentos acadêmicos. Além disso, essas ferramentas permitem que você colete referências, né, diretamente na base de dados, podendo citar aí, a gente faz acesso lá no Cielo ou na própria base de dados da CAPES. E bastando a gente clicar sobre o artigo, arrastar para a aplicação, que ele retorna as informações. Permite que a gente organize, crie pastas, né, por categorias, permite que a gente crie e insire automaticamente as citações, incluindo a BNT e diversos outros padrões disponíveis de uma maneira rápida, né? Com um clique ali você consegue trocar entre os padrões. Nós temos aí a geração também de bibliografia de modo automatizado. Um único clique e ele vai gerar toda a bibliografia nas nossas referências. Temos também a possibilidade de compartilhamento e colaboração com outros pesquisadores, incluindo aí criação de grupos, né, para compartilhar referências. Temos sincronização de bibliotecas em diferentes dispositivos, né, citando aí os desktops, citando os smartphones, e temos também geração de relatórios personalizados, né, dentre as suas referências aí. Portanto, pessoal, olhem só
a otimização de tempo e trabalho que isso pode agregar na sua pesquisa. Mais uma vez, ambas as ferramentas têm funcionalidades similares, mas algumas preferências podem variar aí de acordo com as necessidades específicas do usuário. Por exemplo, como a importância de uma comunidade integrada como Mendeley, ou o uso de uma ferramenta de código aberto, como o Zotero. Mas vamos citar algumas diferenças entre elas aí. No caso do Zotero, mais uma vez, assim como citado, ele tem um código-fonte aberto, então ele é desenvolvido de forma colaborativa, né? Pode ser personalizado. Ele também tem a questão de uma ampla gama de extensões. Tem a questão da integração, né, em navegadores como o Chrome, mais especificamente aí com o Google Docs, o Google Documentos, por exemplo. E temos também uma comunidade aí ativa aí de desenvolvedores ao redor do mundo. No caso do nosso Mendeley, ele também oferece uma rede social para pesquisadores. Ele tem também uma característica que é uma forte integração com o Microsoft Word. E muitos relatos indicam a da sua interface intuitiva. Destaco que as duas ferramentas cumprem com muita capacidade, né, com muita maestria, o seu propósito. Tive a oportunidade de usar as duas ferramentas e garanto para vocês que as duas são excelentes. O mais importante é usar os benefícios, né, para gerenciar as nossas referências bibliográficas. Para a nossa prática aplicada, vamos utilizar o Zotero.